E nós estamos numa série de palavras sobre o Deus que. E hoje, Deus que nos sustenta. A palavra sustentar, se você for olhar no dicionário, ela tem duas vertentes: evitar a queda e manter o equilíbrio. Quando nós falamos de sustentar, é aquela força de alicerce que existe sob a nossa base, a nossa vida, melhor dizendo, que nos dá condição, que nos dá estrutura para continuarmos crescendo. Por isso que a palavra sustentar, ela vem para nos fazer entender que todo ser, ele precisa ser sustentado. E não apenas todo ser. Todo processo de evolução precisa de uma sustentabilidade. Um relacionamento precisa ser sustentado por princípios, por carinho, por afeto, por amor. E essas coisas, elas são insubstituíveis. Quando nós analisamos as nossas vidas, e ao analisarmos as nossas vidas, nós nos encontramos a um pensamento: quem nos sustentou até hoje? Quem de fato tem nos sustentado, tem nos dado condições de permanecer onde nós estamos? Porque às vezes nos bate um sentimento ou uma sensação da desistência. Às vezes nos bate ou bate no coração da pessoa aquele sentimento de vulnerabilidade. E ninguém quer ser visto como fraco ou fraca. O mundo, ele é moldado numa linha de pensamento, num nicho, de que os fortes é que vão vencer sempre. E nessa linha nós vamos continuando a vida, tentando nos manter forte mediante situações, às vezes, que nos fazem pensar em desistir. Ninguém é forte o tempo todo. E às vezes, se choramos, é porque passamos muito tempo sendo fortes. Ninguém é autossustentável. Ninguém é. Nós precisamos de um ser superior a nós, no caso, Deus, para que nos sustente em meio aos nossos desequilíbrios e às nossas quedas. Em meio aos momentos em que nós vamos ao chão. Em meio a uns instantes de instabilidade, de incerteza. Aquele instante, aquele momento que bate uma crise no coração, esse coração almático. E quando nós falamos de coração na Bíblia, nós estamos falando mente. E essa crise, ela nos arremete a um sofrimento, a um sentimento de não vai dar, a um sentimento de tá muito difícil, a um sentimento de incapacidade. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós observamos toda essa incapacidade. Por mais que alguns nos achem fortes, por mais que talvez nós façamos alguns exercícios mentais para a saúde mental que nos leve a nos fortalecer espiritualmente, mesmo assim, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos nos sentir fracos. E se tem uma coisa que de fato nós somos, é fracos. Ninguém é tão forte que não precise de ajuda. A Bíblia nos trata e trata o próprio Israel não como pessoas fortes. A Bíblia nos chama de fracos, de frágeis, de vulneráveis, de instáveis. E é por isso que, como tal, nós precisamos de um ser superior que nos sustente, que nos alimente, que nos dê condições de avançar. Quem é que nunca teve um relacionamento frustrado? Uma vida econômica e algum tempo da vida em baixa? Quem é que nunca sofreu
com uma indecisão. Quem é que nunca viveu raiva, ira, mediante as adversidades que a vida nos ofereceu? E em meio a esses momentos, em quase todos os instantes, ou na verdade em todos eles, teve sempre um ser que nos sustentou, por mais que ele não aparecesse, ele estava lá. Por mais que o sentimento de não estou vendo ele pudesse imperar no âmago do nosso sentimento, ele estava lá. Por mais que em noites de crise, de choro, de lágrimas, nós estivéssemos num sentimento de derrota total, ele estava lá. Em nenhum momento ele abandonou. Talvez bateu o sentimento da solidão, talvez bateu o sentimento de estou sozinho ou sozinha, talvez bateu o sentimento de agora não vai dar, dessa vez não vai dar certo, talvez bateu aquele momento de frustração, mas em meio a toda essa adversidade, ele estava lá. Talvez dentro do nosso coração, talvez dentro da nossa própria frustração, talvez dentro das nossas crises, e nós, de forma imperceptível, talvez acreditássemos que estivéssemos sozinhos. E a pergunta é: quem nos sustenta? Quem é esse Deus que de fato nos dá condições de vencer coisas que até então achávamos que seriam invencíveis, não dava para superar? Quem é que nunca teve uma queda no sentido mental da palavra, ou uma frustração, decepção em nível hard, e que você se achou incapaz de continuar, que você se achou incapaz de superar aquele momento? E aqui eu conheço todos vocês. Alguns, para não dizer todos, eu ajudei muitas vezes na vida. E digo isso com propriedade. Ninguém caminha sozinho para lugar nenhum. Ninguém vence sozinho. Não há a mínima possibilidade de você acreditar que aquilo que você conseguiu até hoje foi na força dos seus braços, pois não foi. Não há a mínima possibilidade de você acreditar que foram os seus certificados, a sua cultura, o seu entendimento, a sua inteligência, porque isso só foi possível ser alcançado porque o próprio Deus permitiu que você alcançasse tais coisas. Eu já vi pessoas no seu ápice passarem a viver em UTIs, dependendo de aparelhos para respirar. Me lembro de um ator antigo para alguns aqui, para mim no caso, chamado Paulo Silvino. Um rapaz bonito, cabelos grandes, olhos azuis. No ápice da sua vida como ator, ele sofreu um acidente. Lembro disso como se fosse hoje. Me lembro porque eu estava muito presente na vida dele como ator, porque eu lembro que ele fazia muito sucesso. E se você buscar hoje por Paulo Silvino, você vai ver que ele mal consegue falar direito. Na verdade, eu nem sei se ele está vivo ainda. Entendendo que nós somos como um vento, como um sopro, que hoje está, amanhã não é mais. E se nós não tivermos consciência de que há um Deus que nos sustente, possivelmente o nosso egoísmo vai nos levar a acreditar que nós estamos vencendo com a força do nosso próprio braço. Você depende de tudo. Você é dependente 100% de Deus para ir, vir, respirar. Você é 100% dependente de Deus para todos os seus atos. Até fios da sua cabeça
esses fios de cabelo que caem, Deus sabe quantos. Deus conhece, a Bíblia diz que nenhum só fio, ele ficará sem a percepção da queda. Deus conhece quando você se deita, quando você se levanta. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece os seus desejos, os seus sonhos. Deus sabe medir cada milímetro de ar. Deus sabe medir cada centímetro de altura que você possui. E por mais que você acredite ter força suficiente para prosseguir sozinho, eu te digo, você não tem. A Bíblia diz que você não pode acrescentar um côvado de dias à sua vida. Você não pode acrescentar um segundo, um milésimo à sua vida. Você, assim como eu, somos necessitados de um Deus que nos sustente. Nós definitivamente não somos autossuficientes. E se você não tem a condição de dobrar os joelhos para buscar esta sustentabilidade que vem do alto, possivelmente você leva uma vida precária. Olha o texto que eu quero compartilhar. A história, ela é maravilhosa e eu vou contá-la contextualizando o versículo que eu quero ler, do capítulo 13 de segundo livro de Crônicas, versículo de número 18. Eu vou ler apenas um versículo porque eu vou trazendo o contexto de toda essa história. E eu te convido a ler na sua casa. O capítulo 13 de 2 Crônicas, do versículo 1 até o versículo 22, para você entender mais um pouquinho esse contexto aí. Capítulo 13, versículo 18, do livro de 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, 13, 18. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Digam amém. Pai, tua palavra lida é tua palavra revelada, e eu creio nisso em o nome de Jesus. Deixa eu te trazer uma linha de pensamento contextual. Essa história aqui, ela é maravilhosa, mas eu preciso buscar lá no princípio para você entendê-la e saber exatamente o que esse versículo 18 está querendo dizer. É um versículo de contraproducência. Esse versículo, ele é paradoxal. Ele está falando de uma turma que perdeu a batalha, e por que perdeu, e de uma outra turma que venceram a batalha, e por que venceram. Mas deixe-me buscar a história lá atrás para você compreender. No reinado de Salomão, ao morrer, ele deixa um filho chamado Roboão. Esse garoto começa a reinar com braço de ferro, e quando ele reina com braço de ferro, essa governabilidade dele não faz sucesso. O capitão da guarda de Salomão, servo de Salomão, que era temente, fiel a Salomão, se revolta contra o filho de Salomão, que foi Jeroboão. Jeroboão revoltou-se contra Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão passa a instigar a nação de Israel contra o próprio filho do rei, que agora se torna rei de Israel, chamado Roboão. Jeroboão então assume o reinado, e ao assumir o reinado, ele divide as tribos de Israel. Já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom você entender isso. Quando Roboão divide as tribos de Israel, ele luta contra o próprio filho de Salomão, porque ele não acreditava naquela governabilidade. Nesse momento, Roboão e Jeroboão passam a ter lideranças diferentes.
o chefe da guarda real, ou comandante, Jeroboão, passa a reinar as 10 tribos do norte. E Roboão, filho de Salomão, fica reinando apenas com 2 tribos, e as mais importantes, Judá e Benjamim, chamadas de tribos do sul. Com o período, ao passar dos anos, esse reinado de Jeroboão começa a crescer. Só que Jeroboão começa a agir de forma contrária aos princípios de Israel. Então Israel, agora no reino do norte, ao comando de Jeroboão, passa a trazer sacerdotes impuros. Começa a trazer coisas impuras para a governabilidade do reino do norte. Essa governabilidade que ficava em Israel, chamado também futuramente de Samaria. E Jeroboão passa a aniquilar, a tirar as coisas santas do altar, a eliminar o sacerdócio real. E diz a Bíblia, nesse texto que você vai ler em casa depois, que Jeroboão se associa a sanguinários, Jeroboão se associa a homens valentes, sem escrúpulos nenhum, sem temer a Deus, e ele passa a formar um grande exército de homens que não tinha nenhum tipo de relacionamento com Deus. Porém, Jeroboão, assim ainda o era, o governador ou o rei do reino do norte, com as 10 tribos de Israel. E com esse crescimento do reinado, Jeroboão passou a ter milhões de homens à sua disposição. Porém, esses milhões de homens à sua disposição não tinham nenhum compromisso com Deus. Eram homens sem escrúpulos, beberrões, homens sem relacionamento com Deus, sem intimidade com o próprio Deus, homens que não faziam aquilo que se era necessário. O que era necessário? Sacrifícios pela manhã, sacrifícios pela tarde, todos os dias, sacrificava-se a Deus de manhã e à tarde, porém todo o exército de Jeroboão deixou de fazer isso. E Jeroboão, ainda com o título de rei do reino do norte, das 10 tribos, ele passa a montar um grande exército de homens sem nenhum pingo de intimidade com Deus. Com o passar do tempo, Roboão, filho de Salomão, morre. E neste período, vai nascendo outros reis, e um deles se chama Abias. E Abias se torna o novo rei da nação de Judá, ou do reino do sul, no qual era o reino em que Deus permanecia, onde haviam 2 tribos, de Benjamim e a tribo de Judá. Abias, ao contrário de Jeroboão, ele tem o templo consagrado. Abias mantém o processo de relacionamento com Deus. Abias mantém o processo de sacrifícios a Deus pela manhã, sacrifícios a Deus no final da tarde. E todo sacerdote que Abias consagrava eram sacerdotes puros, homens tementes a Deus, homens que não tinham relacionamentos com o mundo, homens que tinham uma vida diante de Deus de uma prosperidade tremenda, fenomenológica, diferenciada. E Abias então passa a ser o rei do sul, que era Judá e Benjamim. Com esse propósito, Jeroboão percebe que o reino de Abias começa a crescer mais do que o dele, porque o reino do norte parou, estabilizou, porque deixou de ter a presença de Deus, e o reino do sul passou a crescer com este garoto, chamado Abias. E Abias então começou a clamar a Deus. Jeroboão, vendo isso, invejando o trono do sul também, querendo tomar para si e se tornar rei do norte, tanto do norte quanto do sul, ele propõe invadir Judá e matar aquele povo e tomar o reino do sul também para si. Percebam uma coisa, antes era um reino só, chamado Reino de Israel. Até Salomão era um reino só. Até Salomão era um só. Saul, Davi, Salomão. Esses 3 reinos foi um só.
quando Salomão morre e o filho dele começa a governar, o reino divide. Jeroboão, tentando agora tomar de volta o reino do sul, para voltar a ser um reino só, ele acreditando porque tinha mais soldados à sua disposição, ele propõe uma batalha, uma guerra contra Abias, que era o rei do sul. Ouça isso com atenção, você vai entender o que eu quero te dizer. Amém, irmãos? O texto vai dizer, depois você vai ler isso em casa, que Abias então subiu no monte, uma colina, e começou a dizer para Jeroboão não tentar vir contra ele. Jeroboão pergunta, por que não? E Abias diz, porque sob o meu trono, ou sobre o meu trono, tem uma promessa sobre Davi. A raiz de Jessé, uma promessa sobre Judá, e se você vier contra essa promessa, você não vai prevalecer. Porque sobre esta promessa, ou sob ou debaixo dessa promessa, estamos nós, que estamos sendo sustentados por essa promessa feita ao trono de Davi. Não ouse lutar contra esse trono, porque há um Deus que nos sustenta, há um Deus que nos mantém. Jeroboão não ouviu, e enquanto Jeroboão dialogava com Abias, o texto vai dizer que, de uma forma maquiavélica, demoníaca, Jeroboão começou a colocar as tribos, ou as nações, ou o povo, que eram 800.000 soldados, e colocou-os por trás, e colocou-os pela frente, cercando, sitiando Judá. Enquanto eles conversavam, Jeroboão armou uma cilada contra Abias. E o texto dizia que Jeroboão levantou 800.000 homens de guerra, enquanto Abias tinha apenas 400.000. Jeroboão chegou a dizer assim, você não pode prevalecer, nós somos o dobro de soldados que vocês possuem. O dobro. Nesse período, nesse instante, Judá já estava cercada. Quando Abias percebe, Abias fala com o seu povo e fala, não temam, porque há sobre a casa de Davi uma promessa, e essa promessa é que Deus nos sustentaria em toda e quaisquer das situações que pudessem existir. Não temam. E tem outra coisa, Abias disse, eles baniram Deus da vida deles, eles tiraram o sacrifício a Deus, eles se associaram a homens sem compromisso, sem propósito. Não temam, enquanto nós nunca nos afastamos de Deus, enquanto nós nunca deixamos Deus de lado, enquanto nós nunca nos afastamos da palavra de Deus, enquanto nós nunca deixamos de sacrificar ao nosso Deus, nem pela manhã, nem no final da tarde. Então não tema, se eles são 800 e nós 400, não tema, porque há um Deus que vai nos manter de pé. E o texto vai dizer que Abias então resolve dar mais uma oportunidade para Jeroboão e pergunta, você tem certeza que vocês querem lutar contra a nação de Judá? Esse povo que tem um compromisso com Davi, o trono de Judá, esse povo que tem um compromisso com Deus, você tem certeza? E a Bíblia diz então que Jeroboão veio contra a nação do sul, o reino de Judá. E o texto vai dizer que Deus colocou um processo de morte sobre a nação do norte, em que fez com que aqueles 400 homens que pertenciam ao reino do sul
matasse 500 homens que pertenciam ao reino do norte. E o texto diz que esses 500 homens, dos 800 que haviam no reino do norte, foram mortos. E o exército de Deus, chamado Judá, prevaleceu. O texto diz que Jeroboão fugiu. Abias foi atrás e tomou todos os reinos de Jeroboão. E com o tempo, o próprio Deus trouxe uma doença sobre Jeroboão e ele morre. Escuta o que eu quero trazer para você. Nesse versículo 18, tem o versículo central que eu acabei de ler para você, dessa história, que diz assim, eu vou ler de novo. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Deus de seus pais. Digam glória a Deus. Esse Deus, Ele não precisa de quantidades para te dar o que você precisa. Esse Deus não precisa que você seja forte para você alcançar o que você precisa alcançar. Esse Deus, Ele quer a sua fidelidade. Ele quer o seu coração e o seu entendimento de quem Ele é na sua vida. Não há nenhuma batalha, por mais que os nossos adversários sejam o dobro da força, ou tenham o dobro da força que nós possuímos. A força que vai nos garantir esse processo da conquista, ela não está em nós, ela está na nossa fé que busca esta força em Deus. Na nossa condição de credibilidade, porque há um Deus que evita as nossas quedas e que nos dá equilíbrio. Esse Deus que me sustenta, Ele precisa ver em mim o coração reto. Ele precisa ver em mim esse coração direcionado. Alguém um dia perguntou para mim, foi essa semana mesmo, pastor, o que é um coração reto? Porque às vezes a pessoa pensa que um coração reto seria aquele homem que nunca erra, aquela mulher que nunca peca. Para começar, nós somos concebidos em pecado. E nós erramos todos os dias. O coração reto, o temente a Deus, é aquele que não troca Deus por nenhum outro ser. É aquele que não coloca nada e ninguém à frente do Deus a quem ele serve. O coração reto é aquele que tem a sua linha de raciocínio direcionada a um só propósito, a um só Senhor, a um só Deus. Vou te explicar em termos filosóficos, para você vai entender um pouco melhor. Na filosofia, tem uma linha de raciocínio sobre Buda, ou budismo. E é uma linha interessante de se pensar. Dentro disso, tem o karma e o dharma. O karma é uma linha reta, sequencial, continuada. O dharma é o zigue-zague. É quando você sai desta linha. É quando você busca direções e você acaba não encontrando. Ou você gasta mais tempo nas curvas da vida tentando achar uma direção. Por isso que o hinduísmo traz essas duas linhas de raciocínio. E vai dizer o hinduísmo que por mais que você fique no seu dharma, de um lado para o outro, o seu karma vai te trazer para a linha reta. É uma linha de raciocínio filosófico. Quando fala de coração reto, e às vezes a pessoa fala assim, esse é meu karma. O karma não é totalmente uma coisa ruim de acordo com o hinduísmo.
É meu karma cuidar do meu pai. Bom, quer dizer que você tem uma linha reta de sentimento. No hinduísmo, é uma linha filosófica, e é isso que as pessoas entendem. Quando eu falo de coração reto, qual é a menor distância entre dois pontos? Alguém sabe dizer? Qual é a menor distância entre dois pontos? Uma reta. Quando você busca chegar mais rápido da figura A para a figura B, qual é o caminho mais perto? Uma reta. Coração reto é aquele coração que não fica no Dharma, que não fica no zigue-zague, que não fica buscando meio termo, que não fica perdendo tempo. Aquele coração que reconhece, de fato, quem Deus é na sua vida. De fato, o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Por isso e por essas razões, há um Deus. E esse Deus nos sustenta. Vou te dizer uma coisa. 9 planetas. Todos eles em órbita. Todos eles em órbita. Sustentados, não especificamente pelo cosmos, mas pelas mãos de Deus, de acordo com a Bíblia. Escuta. Bilhões de estrelas, não é milhões. Bilhões. Das quais, uma delas, chamada Marjorie, ela se compara à Terra em proporções maximizadas. Como se a Terra fosse uma bolinha de gude, pequenininha, e essa estrela Marjorie fosse o estado de Goiás. Pode pesquisar. Deus sustenta tudo na palma das suas mãos. Diz a Bíblia, e isto é palavra de Deus, que não há nada, não há nenhum lugar profundo demais que Deus não conheça. Os mares e oceanos, não há abismo profundo demais, não há lugar distante demais. Não há. Se você buscar proporções da ciência, da física, de estratosfera, litosfera, você vai perceber, por exemplo, se uma dessas camadas fossem um pouco mais extensas, ou se elas fossem um pouco menores, 2 coisas aconteceriam. Escuta, olha para cá para você entender. Se fosse mais extensa essas camadas da estratosfera, nós com muita certeza morreríamos de frio, porque o sol iria demorar mais para chegar e não chegaria suficientemente para nós. Se esta camada fosse mais estreita, o sol chegaria com mais intensidade e a vida no mundo não existiria, porque não só a vegetação seria queimada, como também todo ser humano. Mas Deus sustenta este equilíbrio na palma da sua mão. O que eu quero te mostrar, que para Deus fazer qualquer coisa na sua vida, Ele não precisa nem de um piscar de olhos, pode ser meia piscada, que tudo se resolve definitivamente na sua vida e na sua casa. O que eu preciso fazer, pastor? Acreditar no Deus que me sustenta. Acreditar no Deus que me dá condições de colocar o arroz na mesa. O Deus que me dá inteligência emocional, que me dá capacidade intelectual para ser um bom comerciante, para ser um bom trabalhador, para ser um bom profissional. Um Deus que me dá condições de intelectualidade, de poder ser bom naquilo que eu faço. Você não tem que ser o melhor, mas se você fizer o seu melhor, é o suficiente. O zelo com aquilo que você faz. Mário Sérgio Cortella diz que zelo é fazer o que você faz na condição que você tem, enquanto não houver condição melhor para fazer melhor ainda. Essa é a condição. Quando você faz com carinho. E Cortella vai dizer isso porque ele tem essa consciência, essa linha de entendimento.
fazer aquilo que você tem que fazer, na condição que você tem, enquanto não houver condições melhores para você fazer melhor ainda. Busque esse entendimento que toda inteligência humana provém de Deus. Toda inteligência animal provém de Deus. Todo ser que respira vai louvar ao Senhor. Tudo que você pensar em existir ou em existência na terra, foi Deus quem produziu. E Deus não produziu com a força do braço, Deus produziu com o sopro da sua voz. Ele disse, haja, e passou a existir. Foi a palavra de Deus. E diz o texto que aquilo que não existia, aquilo que não tinha, passou a existir apenas pela palavra de Deus, dizendo, haja, dizendo, aconteça, e tudo aconteceu. Acredite. Amém, irmãos? Olha para cá. Para você não dormir, faça de conta que eu sou uma grande rodela de pizza. Olha para mim. Olha para mim. Deus, Ele não precisa de você para nada. Mas mesmo assim Ele te quer. Ele te usa pela misericórdia dEle. Sabe quando você ouve o pregador dizer assim, Deus precisa de mim? Eu te pergunto, para quê? Seja sincero. Tudo que você achar que sabe demais, para Deus é de menos. Deus nos deu oportunidades. Os anjos queriam fazer essa obra. Deus falou assim, não, vou deixar para os meus filhos na terra. Sabe como que Deus chama a nação de Israel? Vermezinhos de Jacó. Vós, vermezinhos de Jacó. Sabe como que Deus trata Israel? Como erva, que hoje existe, amanhã seca, é jogada fora. Mas Deus quer você. Deus te ama e quer você por completo. Sem negociação, sem barganha, sem troca, sem zigue-zague, linha reta. Deus quer você. Por isso que Ele nos sustenta, por isso que Ele nos mantém de pé. Às vezes eu olho para Deus, eu penso assim, Senhor, para que o Senhor precisa de mim? E aí eu vou pensando, tentando pensar com a mente de Jesus, e para quê? Porque tem tantos outros que fazem melhor do que eu, tantos outros que fazem melhor do que você, tem tantas pessoas melhor do que nós, mas Deus mantém um foco na misericórdia dEle, que chega até as nossas vidas. Até as nossas vidas. Entende, Fabiana? Chega até a cada um de nós. Isso se chama amor. Se chama amor. Exemplo prático para me encerrar a minha fala. Uma mãe olha para um filho e pensa assim, esse menino tem 1 mês de nascido. Para que eu preciso desse menino? Ele não trabalha, não ajuda em casa. Aliás, dá trabalho, dá despesa, chora o tempo todo, traz gastos, exige cuidado na hora que eu não posso, tem que ser na hora dele, ai se não for na hora dele, não paga um boleto em casa, e tem um monte de conta que eu fiz por causa desse menino. Para que eu preciso desse menino? Aí o amor de pai, de mãe vai dizer assim, pastor, não fala assim do meu filho não.
Deus não precisa de nós para nada. Mesmo assim, Ele nos ama suficientemente para dar o próprio Filho dEle para morrer em nosso lugar. Isso se chama misericórdia. Se você acha que você é bom demais no que faz, é porque você nunca viu os anjos trabalhando. Se nós achamos que nós somos insubstituíveis, você não é. Ainda mais no sentido humano da palavra. Então o que faz Deus nos querer tanto assim? O que faz Deus nos amar tanto assim? Se nós somos tão falhos, tão pecadores, tão inconstantes. Olha para você. Olhe para mim. Tem dia que está com bom humor, tem dia que está mal-humorado, tem dia que fala que não deve, tem dia que peca, tem dia que não peca, tem dia que lê a Bíblia, tem dia que não lê. Dá uma olhadinha para você. Olha que filho instável que você e eu somos. Tem dia que nem o seu cachorro te entende. Tem dia que você chega, oh, coisinha linda, ele vem abanando o rabo para você. No dia seguinte ele vem abanando o rabo para você, você dá uma bicuda no traseiro dele. E o cachorro olha para você e fala assim, esse cara precisa de um psicólogo, esse cara está doido. Nem o seu cachorro te entende. Tem dia que seu cachorro quer te morder, né, Elias? Tem dia que seu cachorro quer te morder. Tem dia que você quer correr. Você quer fugir. Deus te ama porque Ele te sustenta na palma da mão dEle. Esse é o Deus que me sustenta. Comece a sua semana crendo nisto. Comece a sua semana crendo naquilo que Deus tem proposto para a sua casa, aquilo que Deus tem proposto para a sua família, aquilo que Deus tem proposto para cada um de vocês, para mim. Eu acredito. Eu acredito. Como que você, não precisa responder para mim, não precisa, só pensa. Como que você enxerga 2022? Só pensa. Eu vou dizer como que eu enxergo. Um ano completamente desconhecido, com turbilhões de adversidades. Porém, vencendo todas elas, na força do poder de Deus. O ano que vem é um ano que vai dar certo, mas tem tudo para dar errado. Mas vai dar certo. Em o nome de Jesus. Mas se você olhar para toda a descompensação, a balança política, comercial, econômica, atual, o ano que vem é um ano de guerra. O Brasil estará sob ataque. Um ano político. Um ano de nervos à flor da pele. De ataques. Um ano de se tirar os podres de dentro da caixa. Jogar as coisas no ventilador. Eu sou antenado, eu leio. Tem 2 meses que o Brasil não exporta mais carne para a China. Isso é uma tragédia. Porque 50% da exportação da carne bovina é para a China.
50% a menos. Porque acharam 2 vacas loucas aqui no Brasil. Estão tentando negociar a carne que ia para a China, para a Rússia. Se isso não acontecer, a carne vai baixar. Porque isso é a lei do mercado. Quanto mais tem para oferecer, logicamente, mais o preço cai. Mas e os produtores rurais? E a economia do Brasil? Estou trazendo dados para a igreja aprender a orar. Deixa eu me dizer outra coisa. A Petrobras não vai renovar nenhuma concessão com as distribuidoras a partir do dia 31 de dezembro, se não for pelo dobro do preço do litro do diesel e da gasolina. 70% das distribuidoras vencerão seus contratos dia 31 de dezembro de 2021 agora. Escuta, você é igreja. Você tem a responsabilidade social de clamar a Deus. Você tem a responsabilidade social de dizer, Senhor, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia de nós, a tua igreja. Por que que não é pior, pastor? Vou dizer por quê. De acordo com a Bíblia, porque a igreja está plantada na terra. E esta igreja que clama, que ora, ela será respondida para a glória de Deus. Então, ano que vem, começa com os pés no chão. Sabe aquele sonho de trocar seu carro? Deixa para o segundo semestre. Deixa acontecer primeiro. Sabe aquele sonho de comprar aquele que chute para jogar bola? Deixa para o segundo semestre. Clame e tenha muita inteligência financeira. Mas busque a Deus. Mas acredite. Se nós não sucumbimos nessas 2 crises de lockdown, em nome de Jesus, 2022, também não iremos. Porque há um Deus que nos sustenta. Não deixe a sua crise momentânea estragar os seus projetos de futuro. Tudo o que vai acontecendo passa. Tudo. Não deixe que a sua falta de fé estrague o seu futuro. Quando se encerra um ciclo, começam-se outros ciclos. Deus não abandona ninguém. Eu quero orar com você. Eu quero que você coloque diante de Deus agora as suas circunstâncias, a sua vida. Quais são as suas preocupações nesses últimos dias? Quais são as suas necessidades nesses últimos dias? O que Deus, lá de cima, olhando aos seus olhos, o que Deus deveria fazer por você? Como Deus poderia fazer e o que fazer por você? Acredite nisto. Então eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, eu quero orar com você. Senhor Deus, eterno Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, todos os momentos das nossas vidas foram sustentados até aqui pelas suas mãos. Momentos de dor, de enfermidade, de crise econômica, momentos de desemprego, momentos de sofrimento, de sentimentos emocionais abalados, momentos de casamentos perturbados, de famílias desconstruídas, momentos adversos, momento de dor e sofrimento com os filhos. Pai, todos os momentos foram sustentados pelas tuas mãos.
todos os momentos foram sustentados pelas tuas mãos. E nós estamos aqui, Senhor. O Senhor conhece a vontade de cada coração e conhece a vontade do meu coração. Que os nossos desejos, nossas vontades, que nós possamos colocar agora sob as tuas mãos, debaixo das tuas potentes mãos, debaixo das tuas poderosas mãos, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus eu te imploro. Em nome de Jesus eu te imploro que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições de continuarmos. Que a nossa mente esteja focada em Ti, não em noticiários, não em jornais, não nas várias fake news que ainda vão aparecer, na chuva de fake news que no ano que vem vão ser plantadas nas redes sociais. Que nós possamos crer na Tua palavra, na Tua vontade, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Abençoa a família desta mulher. Senhor, olha para a família dela, olha para a necessidade dela, olha para a necessidade deste homem, olha para a necessidade desta pessoa, olha para os filhos deste casal, para os netos, olha para os parentes, irmãos, pais, sobrinhos, olha para aqueles que estão aqui nesse instante fazendo-se representar por cada um da família que não veio. Olha para eles, dá segurança, dá proteção, guarda, livre-os de todos os males, de todos os acontecimentos negativos, daquilo que não vai nos levar a lugares bons. Nos tira, Pai, do laço do passarinheiro. Nos tira, Senhor Jesus, dessa linha maldita, das palavras malditas que são lançadas contra nossas vidas. Nos traz essa segurança, nos dá essa unção de permanência. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Tenha misericórdia do Teu povo. Em o nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês. Amém.